Você já se perguntou por que tantos casais simplesmente param de fazer sexo? E não estamos falando de gente que deixou de se amar ou de casais que vivem crises dramáticas. Estamos falando de pessoas que ainda se gostam, que dividem a mesma cama, que criam filhos juntos, que trocam carinho, mas que de repente viram companheiros de quarto e não mais amantes. Essa é a pergunta que não quer calar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Você conhece um casal que vive junto, mas parece ter apagado o sexo da relação? Vamos direto ao ponto. Quando o sexo some de um relacionamento, isso nunca acontece do nada. Ele vai embora aos poucos. Primeiro, o desejo se esconde atrás da rotina. Depois, as tarefas do dia a dia viram desculpa. Vem o cansaço, vem o estresse, vem o depois a gente tenta, e o depois nunca chega. Quando se percebe, já se passaram semanas ou meses. Muitos casais vivem assim sem sequer conversar sobre isso, porque o silêncio parece mais seguro do que enfrentar a frustração. Falar sobre a falta de sexo é difícil. Mexe com o ego, com a autoestima, com o medo de rejeição. E então o sexo deixa de ser um tema, vira um fantasma. Mas por que isso acontece? Existem vários fatores, e é sobre eles que vamos falar em detalhes agora. Fatores emocionais, hormonais, culturais, psicológicos. Nenhum casal está imune. E entender esses elementos é o primeiro passo para mudar o jogo. Vamos começar pelo mais óbvio: a rotina. O cotidiano pode ser um verdadeiro ladrão de desejo. O acúmulo de tarefas, o trabalho exaustivo, as responsabilidades com filhos, a vida doméstica, tudo isso mina a energia disponível para o prazer. Quando o corpo só quer descansar, o sexo vira mais uma obrigação. E quando o prazer vira tarefa, ele perde o brilho. Aí entra o segundo ponto: a ausência de novidade. O desejo gosta do inesperado, do diferente, do mistério. Mas a convivência prolongada traz previsibilidade. Sabemos tudo sobre o outro. O cheiro, os hábitos, os gestos. Isso cria intimidade, mas também pode matar o erotismo. Quando o casal não se reinventa, o desejo adormece. Terceiro, falta de comunicação. Muita gente não sabe ou não tem coragem de dizer do que gosta, do que sente falta, do que deseja experimentar. Sem conversa, o sexo vira um ritual repetitivo. E quando perde a criatividade, perde o encanto, fica monótono. E depois, inexistente. Quarto fator: mágoas não resolvidas. Quando o casal acumula ressentimentos, eles se instalam no corpo, e o corpo não mente. Uma frase maldosa, uma falta de apoio, uma traição emocional, tudo isso se transforma em tensão. E tensão constante não combina com desejo, porque desejar exige entrega. E quem guarda mágoa não se entrega. Além disso, questões individuais também afetam o desejo. Ansiedade, depressão, alterações hormonais, uso de medicamentos, baixa autoestima. O desejo é sensível a tudo isso. E muitas vezes, o parceiro nem sabe o que o outro está sentindo. O distanciamento cresce e o sexo desaparece. Mas há um detalhe crucial. Em muitos casais, a ausência de sexo é tratada como um fracasso pessoal. Alguém se sente rejeitado. O outro se sente pressionado. Um acha que tem algo errado com o seu corpo. O outro sente culpa por não sentir tesão. E esse ciclo de culpa e frustração piora tudo. O que poucos percebem é que o sexo não desaparece. Ele se esconde. Espera por espaço, espera por escuta, espera por uma oportunidade de ser resgatado. Mas isso só acontece se o casal tiver coragem de olhar para isso com verdade, sem julgamento, com desejo real de reconexão. É muito comum que um parceiro ache que o outro perdeu o interesse, quando, na verdade, ambos estão esperando o outro dar o primeiro passo. Cada um preso no seu medo, na sua insegurança, na sua autodefesa.
E nesse impasse, o tempo passa. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece recomeçar. O sexo, quando desaparece, não deixa só uma ausência física. Ele mexe com a autoestima, com a autopercepção. Começa-se a duvidar do próprio valor, da própria atratividade, da conexão emocional. A relação vira uma parceria técnica, funcional, mas seca. Sem o toque, sem a provocação, sem a centelha. A verdade que ninguém gosta de dizer em voz alta é que sexo é um termômetro poderoso do estado de uma relação. Não o único, claro, mas um dos mais reveladores. Quando o desejo morre, raramente é só na cama. É na troca, é na escuta, é na vontade de surpreender, de tocar, de olhar de verdade. E quanto mais se evita falar sobre isso, mais o abismo cresce. O casal começa a viver em mundos paralelos. Dormem juntos, mas não se encontram. Beijam-se de forma automática, se é que ainda se beijam. Os corpos se tornam familiares, mas não mais desejados. Mas isso não é inevitável. O desejo não morre por idade, nem por tempo de relacionamento. Morre por descuido, morre por silêncio, morre por preguiça emocional. E a boa notícia é que ele também pode ser resgatado. Mas para isso é preciso coragem. Coragem de olhar para o outro com novos olhos. Coragem de perguntar: o que você sente falta em nós? Coragem de admitir: eu queria sentir mais tesão por você, mas não sei como. Coragem de sair do piloto automático e provocar mudança. E tudo isso começa com a disposição de falar. Agora que já entendemos por que tantos casais param de transar, é hora de falar sobre o que pode ser feito. A boa notícia é que desejo pode ser cultivado, pode ser reativado, pode ser reinventado. E não exige fórmulas milagrosas ou técnicas secretas. Exige disposição, presença e coragem de fazer diferente. O primeiro passo é conversar. Sim, parece simples, mas é o mais negligenciado. Falar sobre sexo é tabu, até mesmo entre casais que estão juntos há anos. Há vergonha, há medo de machucar o outro, há insegurança. Mas sem conversa não há mudança. É preciso abrir esse canal com delicadeza e verdade. Não se trata de cobrar, por que você não me procura mais? Ou você não sente mais tesão por mim? O caminho é outro. Perguntas como você tem se sentido em relação à nossa intimidade? Ou você sente falta de algo entre nós? São mais convidativas, menos defensivas, criam espaço para a escuta. Em segundo lugar, é preciso criar tempo para o desejo. Desejo não nasce no meio do caos, precisa de espaço, precisa de intenção. O casal precisa proteger sua intimidade como se protege um compromisso importante, porque é. E isso exige ajustes, talvez uma noite por semana só para os dois, talvez um fim de semana sem distrações, talvez desligar as telas e ligar o corpo. Outra ferramenta poderosa é a curiosidade erótica. O que vocês nunca experimentaram juntos? O que desperta fantasia em cada um? O que era excitante no início da relação e foi deixado de lado? Explorar isso sem pressa, sem roteiro fixo, com abertura para o novo, reacende o fogo. Mas atenção, não é sobre performance, não é sobre voltar a transar como antes, é sobre criar um novo erotismo mais consciente, mais afinado com o momento atual. Às vezes, isso inclui toques mais lentos, beijos demorados, longas conversas antes de qualquer nudez. O desejo mora aí, no tempo da conexão. Outro ponto importante é trabalhar a autoestima individual. Quando alguém não se sente bem com o próprio corpo, com sua sexualidade, com sua identidade, o desejo esfria. E o parceiro não consegue acender o que o outro não está pronto para viver. Por isso, cuidar de si também é cuidar do nós. A terapia de casal pode ajudar muito nesse processo, especialmente quando o silêncio já está pesado demais. Com a mediação de um profissional, os dois aprendem a dizer o que sentem sem machucar, aprendem a escutar sem julgar, aprendem a propor novas formas de se reconectar, e não apenas sexualmente, mas emocionalmente. Porque, no fundo, o desejo está ligado à admiração, está ligado à liberdade dentro da relação.
Quando nos sentimos vistos, desejados, respeitados, o corpo responde. Quando nos sentimos sufocados, ignorados ou criticados, o desejo desaparece. Reacender o sexo é, em grande parte, reacender a forma como olhamos um para o outro. A reconexão sexual pode começar fora da cama. Pode começar com uma troca de olhares, com um elogio inesperado, com um toque leve ao passar pela cozinha, com um beijo longo antes de sair para o trabalho. São esses gestos que quebram o gelo, que sinalizam: ainda te desejo, ainda penso em você. E claro, pode haver fases da vida em que o sexo diminui naturalmente. Doenças, gravidez, luto, mudanças intensas. Isso é normal. O problema é quando essa fase se torna permanente, quando o casal para de se tocar, de se desejar, de se permitir esse lugar de prazer e vulnerabilidade. Aí sim, o alerta acende. Se esse for o caso, não tenha medo de buscar ajuda. Profissionais de saúde, terapeutas sexuais, psicólogos de casal, todos podem ajudar a trazer luz para esse tema. Porque sexo é saúde, sexo é vínculo, sexo é expressão de afeto e de vida. E se você sente que o desejo se apagou, não veja isso como o fim. Veja como um convite a olhar para o relacionamento com outros olhos, a se perguntar o que estamos deixando de nutrir aqui, o que pode ser resgatado, o que precisa ser reinventado. No fim das contas, os casais que continuam transando ao longo dos anos não são os que têm sorte, são os que se comprometem a manter viva a intimidade, os que falam sobre isso, os que topam sair do automático, os que entendem que desejo é construção, não acidente. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Você já viveu ou conhece alguém que vive esse apagamento do desejo? Vamos falar sobre isso com verdade? Porque é só com verdade que se constrói desejo real. Nos vemos no próximo vídeo.